E começou. Agora tá gravando. Ah, tá. Oi, gente, boa tarde. Vamos lá. Hoje é a nossa última aula de Yamas, então acho que vai ser bem legal fechar esse assunto. Não fechar, né? Mas passar para vocês todos e aí a gente poder conversar mais sobre. É, um aviso: tá chovendo bastante, a luz já piscou algumas vezes aqui. Então, caso acabe a luz, eu vou ter que pausar a aula por um tempinho, mas é só porque a internet do meu celular não pega muito bem aqui em casa. Ah, tudo bem? Por favor, me avise. Não precisa fechar a câmera, não. Pode deixar aberta, é o menos que você prefira. É, Aula passada teve um momento que eu fiquei sem áudio, então eu peço desculpas. Acabou a bateria do microfone e eu não vi. Eu não estava olhando para a tela no momento, então eu não vi que estava ali, não estava marcando o meu áudio. Mas caso fique sem áudio, gente, não tenham vergonha de ligar o microfone e falar, porque mesmo que seja no seu aparelho, tudo bem, me avisa. É importante eu saber que vocês não estão ouvindo. Então, vamos lá, última aula de Yamas. Hoje vamos falar sobre a parigraha, que é o desapego, o último Yama. Ele é muito legal e, ao mesmo tempo, um pouquinho complexo, porque a gente vai tratar de algo que é um pouco diferente na nossa cultura, um pouco diferente inclusive nas religiões ocidentais, né? Então, eu vou explicar isso um pouquinho para vocês, tá? É, a parigraha do desapego. E aí, o que diz aqui o Sutra 39 de Patanjali? Com o estabelecimento da não possessividade, o desapego, surge o conhecimento do como e do porquê da existência. Então, a gente tem que pensar que nessa tradição que a gente está trazendo da Índia, e principalmente pensando nessa época de Patanjali, hoje ainda também, mas só porque é quando foi escrito, eles possuem uma cultura e uma religião onde eles acreditam que quando uma pessoa morre, ela retorna, tá? Existe um ciclo que se chama samsara, que seria essa roda da vida, que a pessoa vai retornando em várias reencarnações. E aí, qual que é um dos propósitos, inclusive um dos propósitos do yoga tradicional, é quebrar a roda, é quebrar samsara e se juntar com Brahman, que é a energia, o absoluto, é o que criou tudo, tá? Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso. O que ele está dizendo aqui? O que é esse como e porquê? E aí ele fala que quando é atingida a perfeição em aparigraha, o yogi adquire a capacidade de saber o como e porquê do nascimento e da morte. Porque só entendendo o como e o porquê de cada nascimento e de cada morte, ele não está falando só da morte e nascimento presente, tá? Ele está falando dos nascimentos e das mortes. Só assim ele vai conseguir entender Atma. Atma é a nossa verdade, a nossa essência. E é um pouco complexo de entender o que é isso, e só entendendo o Atman é que a gente vai poder se juntar a Brahman e entender que Atman e Brahman são a mesma coisa. A nossa essência é Brahman. Mas para a gente conseguir quebrar Sansara e voltar para Brahman, existe vários passos e um deles é a parigraha, o desapego, que ele é muito
importante, porque aí vai ser possível entender essas mortes e esses nascimentos pelos quais este ser não é, a gente não tem como a gente falar como esta pessoa, porque é esta pessoa agora, mas depois o que segue é Atma, mas em outra forma. E só entendendo isso, esses nascimentos e essas mortes, que essa pessoa consegue, enfim, de fato, quebrar samsara, tá? Isso é o que eles acreditam e é isso que esse Yama traz para nós. Então, ele até traz aqui que é difícil compreender o significado subentendido nesse sutra, realmente, porque existe essa questão de possessividade com o que a gente é agora. E é muito difícil para a gente entender que a pessoa que nós somos agora, e os nossos gostos, e a nossa profissão, e até mesmo a nossa família, as pessoas com quem a gente se relaciona, não são o nosso Atman. O nosso Atman está para além disso tudo. Então, é difícil, né? Nossa, o que eu sou para além disso? É complexo, é uma coisa difícil de entender mesmo. E aí, é, eu vou fechar a janela. Desculpa, gente, foi o barulho da rua. Até me perdi. Eu vou ler um pouquinho mais aqui para a gente entender esse conceito tão difícil. Porque o conhecimento dos seus nascimentos anteriores aparece no caso de um yogi que venceu o instinto de possessividade. Para compreender este enigma, é preciso recordar a relação entre personalidade transitória, formada de novo a cada encarnação, e individualidade permanente, raiz de cada personalidade e que persiste ao longo das sucessivas encarnações. Que é isso que a gente está falando, a gente está falando de Atma. Então, só quando a gente alcança a parigraha, que a gente consegue desapegar do que a gente é de uma maneira mais externa, de uma maneira mais superficial, para conseguir entender o que é o nosso Atman, o que é o nosso eu profundo, o que é aquilo que vai perdurar de acordo com o passar dessa vida e da próxima, ou então, caso, óbvio, gente, na crença deles, eu não sei qual é a crença de vocês, né? Pode ser que vocês também acreditem nisso, e tá tudo bem. E quando quebrar a roda de Sansara, eu possa ir para Brahman e me unir a Brahman, porque Atma também é Brahman. Então, é um pouco complexo, né? Eu acho que esse é o Yama mais voltado para um pensamento religioso, né? Não tem como dizer que não é, porque fala de reencarnação, fala de quebrar a roda de Sansara, então é um pouquinho mais difícil mesmo de entender, porque não faz parte muitas vezes da nossa cultura e não faz parte muitas vezes do que a gente acredita. Então é um pouquinho difícil de entender, mas eu acho que a gente pode entender para além dessa questão religiosa, mas entender mesmo, às vezes a gente pode entender Atman ao invés de uma questão religiosa, mas o que é puramente eu? O que eu realmente sou para além dessas camadas que a gente vai construindo e vai colocando como nós? Quando as pessoas te perguntam, e o que você faz? O que você vai responder? Normalmente a sua profissão, ou algum hobby, alguma coisa, né, que você faz nesse sentido. O que você é? Eu sou professora de yoga, eu sou, sei lá, analista de sistemas. A gente sempre vai acabar trazendo uma coisa que não faz muito sentido. Ou, sei lá, eu sou palmeirense, eu sou, tipo assim, ok, você é legal, superficialmente nós somos todas essas coisas, não deixamos de ser. E elas possuem a sua importância, sim,
para a nossa identificação no mundo e na sociedade, tudo bem. Mas o que nós somos internamente não é isso. É para além disso, e é uma das buscas do yoga. É encontrar a Atma, entender o que a gente é profundamente. E só assim a gente vai conseguir entender que Atma é igual a Brahman, e só assim a gente vai poder quebrar Samsara e se juntar ao absoluto ao final desta vida. É complexo, né? Mas eu acho que a gente pode levar coisas, por mais que a gente não acredite em Samsara e tudo mais, ou acredite também, ok. Mas caso a gente não acredite, a gente pode levar outras coisas disso, né? É muito engraçado parar para pensar quem você é de verdade. Legal? Gente, esse foi o último Yama. Eu acho ele muito complexo e muito profundo, mas é muito legal de trazer ele também. Hoje a nossa sequência vai começar de pé. Então, vou tirar meu livrinho daqui e vou levantar um pouquinho a câmera para vocês me enxergarem melhor. Aqui estou. Nossa primeira postura de hoje é Tadasana, a postura da palmeira. Mas antes da gente fazer ela, se coloca de pé um pouquinho, pode fechar os olhos ou pode manter os olhos abertos também, porque às vezes de pé o equilíbrio é um pouco mais difícil de ser conseguido, e quando a gente fecha os olhos fica mais difícil ainda, tá? Só respira, solta os seus braços, enterra bem os seus pés lá no chão, e sente essa postura em pé, diferente do que a gente costuma começar. A gente costuma começar sentadas, deitadas, enfim, e agora estamos de pé. Como é que é isso, né? Já passou um dia inteiro hoje, e agora eu tô aqui de pé, sentindo todo o peso do meu corpo lá nos meus pés. Tadasana, a postura da palmeira, é uma postura de equilíbrio. Então, caso você tenha muita dificuldade com equilíbrio, você vai ficar perto de uma parede para você se apoiar, mas eu recomendo que, melhor do que uma parede, que você coloque uma cadeira na sua frente e que você segure nela. Não é para você se jogar nela, tá? Não, só segura porque ela vai te dar um apoio legal. Uma cadeira firme, por favor, não vai colocar uma cadeira aí que possa escorregar e te levar junto. Tadasana é uma postura muito tranquila de pensar, de fazer pode não ser tanto. Primeiro, nós vamos nos colocar nas pontas dos pés. Eu vou mostrar a ponta do pé para vocês. A gente vai abrir as nossas pernas, mais ou menos aí na largura do nosso quadril. E vai se colocar na pontinha dos pés. Sente o que é ficar nas pontas dos pés. Só um pouquinho e retorna. Ainda não fizemos Tadasana, só uma parte. Agora eu vou mostrar o corpo inteiro para vocês conseguirem ver a postura completa. Nós vamos nos colocar nas pontas dos pés e levar os braços pela frente, lá para cima, como quem quer alcançar o teto. Sobe, 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 um braço e outro. Mantém um pouquinho nas pontas dos pés e os braços lá para cima, tentando alcançar o teto. E retorna pés e braços ao mesmo tempo. Respira um pouquinho, fecha os olhos. Sente um pouquinho. Logo depois de uma postura de equilíbrio, a gente costuma sentir o corpo um pouquinho mais preso ao chão. Talvez, lá na primeira vez que eu pedi para vocês fecharem os olhos, vocês sentissem o corpo bambeando um pouquinho para frente, para trás, e agora ele esteja um pouquinho mais fixo no chão. Isso é ótimo, isso é muito bom.
E agora eu vou voltar para os pés de novo, porque depois da palmeira nós vamos fazer a árvore Vrksasana. Vocês conhecem já fizemos uma vez. Estou mostrando as pernas para que vocês vejam as variações. Como eu já fiz essa postura com vocês antes, eu vou deixar aqui nas pernas a câmera, mas eu vou narrar o que acontece aqui em cima, porque é bem mais simples. Gente, nessa postura a gente vai equilibrar em um pé só. Então, é importante a gente fazer uma boa fixação do pé no chão. Como vamos começar com o pé direito, abre ele um pouquinho para o lado, fixa o dedão no chão e abre os outros dedos. Sente que os outros dedos estão bem abertos ali no chão e dá aquela agarrada no chão com os dedos. E aí sim nós vamos deslocar o nosso peso para cima do pé direito. Caso você se desequilibre muito, pode deixar o seu pé aqui na base, ou subir ele para a altura do joelho, ou subir ele para a parte interna da coxa, ou fazendo como se fosse uma meia lótus. Eu me sinto mais confortável com ele aqui. Tá? Vamos lá, então, montar essa postura bonitinha. Faça o truquezinho do equilíbrio, se prenda e entra onde você se sentir mais confortável. As mãos podem ficar para baixo, assim, se equilibrando. Pode esticar os braços ao lado do seu corpo, ou caso você consiga, você pode unir as mãos em frente ao seu corpo. Caso você prefira, leve as mãos lá em cima, unidas. Caso você prefira, mantenha-las aqui embaixo. E retorna devagar. Legal? Agora eu vou botar para cima a câmera, a gente vai fazer do outro lado da perna, mas vocês veem a parte de cima agora. Infelizmente, minha câmera não pega o meu corpo inteiro ainda, mas ainda vamos resolver esse problema. Então, vamos para o lado esquerdo agora. Coloca o seu pezinho lá para o lado. Abre bem os dedos no chão. Fixa bem o seu pé no chão, o pé esquerdo. E aos poucos vai levantando a perna direita. Escolhe onde você quer colocar ela. Escolhe a posição das mãos. E fixa num ponto. Deixa seu olhar fixo num ponto só. E volta devagar. Feche os olhos um pouquinho. Caso seja muito desconfortável, pode deixar eles abertos. Tente novamente. Como está seu corpo agora? Ainda está balançando muito? Ou agora está mais fixo ainda no chão? Você sente que você não tá, qualquer ventinho vai te empurrar. E para gente encerrar essa parte em pé, vamos para Uttanasana, que é a grande extensão. A gente já ouviu esse grande extensão Paschimottanasana, que é a grande extensão da parte posterior. O Uttanasana é só a grande extensão. Nós vamos levar a nossa cabeça e nossos membros lá para frente, como se quiséssemos encostar as mãos no chão. Assim. Leva o seu corpo para frente, não se preocupe se vai dobrar os joelhos ou não, pode dobrar, fique à vontade. Não se preocupe se vai de fato encostar as mãos no chão ou não. Se não encostar, tá tudo bem. O importante é você soltar a cabeça, soltar os seus braços. Não
pedir que o seu corpo vá para frente. Às vezes, com medo desse alongamento, a gente trava e não deixa o nosso corpo ir mais para frente. Não faça isso, vai te machucar. Libera o teu corpo para ir para frente. Dobre esses joelhos, não tem problema nenhum. Sente essa cabeça pendurada. E aos poucos vamos dobrando as pernas até que a gente se sente no chão. Agora eu vou mudar a câmera para vocês me enxergarem. Acho que agora. Deixa eu. Tá bom, assim, né, gente? Vocês me enxergam bem, né? Vou colocar um pouquinho aqui pra baixo. Ótimo. Pra cima. Assim, pronto. Agora sim. Ótimo, sentamos no chão, vamos cruzar as nossas pernas da forma que for mais tranquilo para nós. Eu gosto de fazer lótus. Caso você não consiga, não queira, você dobra da perna que for, da maneira que for melhor aí para você. Escolhe a perna que vai em cima, se as duas vão ficar no chão, você que escolhe. Caso você não faça lótus, você vai fechar os seus punhos assim, lembra? E vai colocar aqui nessa região onde os meus pés estão tocando. Quando a gente vira aqui a mão, a gente sente o ossinho, tá? Então mantenha aqui, porque nós vamos entrar em Yoga Mudra. Ótimo, então inspiramos e na expiração levamos o nosso corpo lá para frente, como quem quer encostar a testa no chão. Caso você não encoste a testa no chão, pegue almofadas para que você possa relaxar bem a sua cabeça. Se você estiver em lótus, você pode segurar os seus braços atrás do corpo. A mão esquerda segura o pulso direito. Caso você não esteja em lótus, as suas mãos estão apoiadinhas aí na sua barriga. Relaxa bem a sua cabeça no chão. E voltamos com cuidado, a cabeça sobe. Fecha os olhos um pouquinho. Sente o seu corpo sentado. E agora entramos em Dandasana, a postura do bastão. E vocês já conhecem. Vamos esticar as nossas pernas lá na frente, mantendo a coluna bem ereta. Caso você não consiga manter a sua coluna ereta, você vai dobrar as suas pernas até que você consiga. Não tem o menor problema. Vou ficar aí no bastão um pouquinho. Se você quiser, você pode ajustar os seus glúteos, puxando eles para trás, até que você sinta os isquios, que são os ossinhos do bumbum, tocando no chão. Os pés, eles apontam para você. Ficamos um pouquinho aqui nessa postura, sentindo essa estabilidade que a gente alcançou. E agora, vamos dobrar ambas as pernas, encostando ambos os pés no chão, trazendo eles aqui para junto da gente, porque nós vamos entrar em Paschimottanasana, na pinça, mas assim, dessa forma, porque assim é muito melhor para quem tem encurtamentos, para quem não consegue ir totalmente lá no chão e encostar as mãos nos pés, tá bom? Então, entramos nessa postura com ambas as pernas dobradas, e aí nós vamos calçar os nossos pés com as mãos pela frente. E vamos afastando
os pés cada vez mais, cada vez mais. Não consigo passar daqui, então é aqui que você vai ficar. Se você consegue, você vai até o final e estica suas pernas. Caso você tenha conseguido esticar até o final, você vai puxar os seus pés na sua direção e relaxar a cabeça lá na frente. Caso você não tenha conseguido esticar totalmente, você vai ficar onde você estiver e vai relaxar a cabeça da mesma maneira. E retornamos devagar, desenrolando a coluna. Sente um pouquinho como é que foi para vocês fazer dessa forma, Paschimottanasana. Eu gosto bastante de fazer assim. E a gente vai deitar no chão. Decúbito dorsal, costas no chão e barriga para cima. Solta as pernas, solta os braços. Fecha seus olhos. Vamos fazer esse micro relaxamento agora. Entramos em Shavasana. Caso deitar desta forma não seja o mais confortável para você, pode dobrar suas pernas, pode virar de lado, você que escolhe. Porque agora a gente tem que relaxar. Então você tem que estar de um jeito que você sinta conforto, né? E agora você vai deixar a sua respiração livre, só observa ela. Observa ela e sente o peso do seu corpo no chão. Sente todos os pontos do seu corpo que tocam no chão. Vai mapeando. Lembra do escaneamento? Faz um escaneamento aí do seu corpo por cima. Veja se você consegue fazer isso. Bem rapidinho, só por um instante. E aos poucos vai lembrando o seu corpo que nós estamos aqui. E vamos acordando, acordando, sentindo novamente o que o nosso corpo quer fazer. E aí dobramos ambas as pernas, joelhos para cima, planta dos pés no chão. O que nós vamos fazer? Pavana Muktasana, postura de liberação de gases. Eu nunca vou cansar de dizer o quanto essa postura é boa para a lombar, mas ela também é muito boa para quem sofre de prisão de ventre, tá bom? Claro, gente, pelo amor de Deus, se você tem um caso sério de prisão de ventre, vá ao médico, tá bom? Vamos trazer ambas as pernas em direção ao peito e abraçá-las. Puxa mesmo as pernas na sua direção. É importante que você tente sentir
o seu abdômen respirando lá nas suas coxas, tá? Caso você não chegue a encostar, não tem problema. A questão aqui é a sua intenção, tá bem? Pavana Muktasana tem uma segunda parte, mas vamos permanecer um pouquinho ainda aqui. E aí depois acrescentamos a segunda parte, e vocês já sabem qual é. Deixa tudo bem soltinho aí. Lembra de relaxar no esforço. Então, aqui eu tô puxando, né, as minhas pernas para mim. Mas eu não preciso trazer os meus ombros para frente, tensionando as escápulas. Não tem necessidade nenhuma de fazer isso, não é mesmo? E aí, para a gente entrar na segunda parte de Pavana Muktasana, vamos levar a testa como quem quer encostar ela nos joelhos. Caso você não encoste, não tem problema. O que importa aqui, sim. Lembra sempre de levar o seu queixo lá no peito. E voltamos primeiro a cabeça e depois voltamos as pernas. Tente um pouquinho aí a sua lombar encostando no chão. Normalmente, quando a gente está deitado de costas para o chão, a nossa lombar não encosta, né? A gente tem um arquinho. Aqui a minha camiseta tá. Tô fazendo uma força aqui, tá, gente? Ó, se eu tivesse com as minhas pernas estendidas, ó, tá vendo? Tem um buraquinho. Aqui embaixo a gente tem esse arco lombar, ele é natural. Óbvio que tem algumas pessoas que têm isso aqui muito acentuado. Aí é uma questão médica, né? Mas quando a gente traz as nossas pernas aqui dobradinhas, olha o que acontece com o meu arco lombar. Ele some. Minha lombar está encostando no chão. Então aproveita um pouco esse momento que a lombar está no chão. Leva esse alívio para ela um pouquinho. Ela vai agradecer muito. Principalmente porque agora nós vamos entrar ou em Halasana, o arado, ou em Ardha Halasana, né, o meio arado, ou em Setubandha Sarvangasana, a meia ponte. Vocês já conhecem as três posturas, porém eu vou mostrar as três novamente. Por favor, se lembrem que caso você tenha pressão alta, problemas cervicais, problemas cardíacos, esteja no período menstrual, esteja gestando, entre outras questões, que caso você tenha, você vai precisar me falar, por favor, não faça nenhuma postura invertida, tá bom? Posturas invertidas, lembrando, é quando o umbigo fica acima do coração em relação ao chão. Beleza? Então, eu vou mostrar para vocês as três posturas, caso você não faça Halasana, o arado. Caso não faça o meio arado, você vai fazer Setubandha Sarvangasana, meia ponte, onde as suas pernas vão continuar dobradas assim, os seus braços vão lá no chão, e você vai levar o seu quadril lá para cima. Sabem por que é a postura da meia ponte, né? É como se fosse uma ponte que vem só até aqui. Caso você se sinta mais confortável, pode segurar as suas mãos lá para trás. Se você vai entrar na meia ponte, já pode entrar. Caso você prefira fazer Ardha Halasana meio arado, você vai estender as suas pernas no chão, juntar elas e levantar elas 90 graus. 90 graus. Não precisa olhar para trás, porque senão você vai entrar no arado, né? Beleza? Então, caso você vá entrar em meio arado,
pode entrar. E caso você vá fazer o arado, primeiro certifique-se de que tem espaço aí atrás, né? Eu tenho pouco, então eu vou ter que botar minha perna aqui embaixo do móvel e depois subir ela, tudo mais. Junte as suas pernas lá, estendidas, ok? E você vai primeiro levantar elas 90 graus, no meio arado. E aí, com um impulso leve, você vai levar as suas pernas. Tá? Deixa eu descolar um pouquinho o microfone aqui. Se você não conseguir encostar os seus pés no chão, você pode deixar eles aqui acima. Caso ficar com as pernas estendidas seja muito ruim, você dobra as suas pernas e traz os joelhos aqui, ó, na outra, como se fosse um headphone. Caso você consiga encostar lá no chão, você vai tentar distanciar cada vez mais os pés da sua cabeça. Pelo amor de Deus, não mexa o seu pescoço mais. Caso você tenha entrado em uma ponte, retorne. Se você conseguiu chegar até aqui, um arado, com seus pés se distanciando cada vez mais da cabeça, as suas mãos pegaram a sua cabeça desta forma, não é para você levantar ela nem nada. Você vai ficar encostando no chão. Caso você tenha entrado no meu volte. Então, arado, controla essa volta. Caso você queira vir até o lombar, controlando depois dobrar as pernas, tudo bem. Mas caso você prefira voltar com as pernas retas, tudo bem também. E aí, sente um pouquinho, só um pouquinho, só porque são posturas um pouquinho mais puxadas, né? Solta um pouquinho esse corpo aí no chão. E aí abraça um pouquinho os joelhos. Dá uma balançadinha. Essa balançadinha aqui é uma massagem lá na tua lombar, porque a gente exigiu agora. Exigimos bastante. Então vamos fazer um agradinho aí para ela, né? Ótimo. E agora nós vamos entrar em Matsyasana, Matsyasana novo. Lembra que eu mostrei para vocês que existe o Matsyasana tradicional ou antigo e o Matsyasana novo? Que é a postura do peixe. A postura do peixe antiga é aquela que a gente deita assim, com os braços lá para trás, como se a gente estivesse na praia. Ai, que delícia, né? Mas a gente vai fazer o novo. Então, caso você não faça lótus, você vai esticar as suas pernas e juntar elas bastante. O pezinho, ó, de ponta de pé, de bailarina, lá para frente. Caso você consiga entrar em lótus, você entra em lótus, tá? Então, aqui só existem essas duas opções, ou perna estendida ou lótus. E aí nós vamos levar o topo da nossa cabeça lá no chão e apoiar nos cotovelos, ok? Caso você esteja em lótus, você vai também adicionar essa pinça aqui. A sua mão vai fazer uma pinça e segurar nos dedões para você aumentar o arco lombar. Vamos lá? E levamos o topo da cabeça lá no chão. Ó, você entrou em lótus, essa pinça aqui é só você puxar o seu pé, tá? Não é só um enfeite. Fica aí um pouquinho. Se você tem problemas cervicais, não faça.
E retorna devagar, cuidado na hora de retornar. Caso esteja em lótus, solte suas pernas. Caso não esteja, só separe elas um pouquinho. Ai, meu cabelo. Uau! Caraca, quanta coisa, né? A gente tá mexendo bastante aí com a lombar. E aí, vamos descansar agora? Ao invés de ficar só deitado aqui de costas, vamos entrar em Balasana. Balasana, a postura da criança. Então, você vai se deitar de lado até se colocar sentado e levar os joelhos lá no chão, ok? E você vai sentar lá atrás e levar a sua cabeça no chão. Olha aí. Você pode colocar os seus braços para trás, para frente, aqui para apoiar a cabeça. Caso você não consiga apoiar a sua cabeça no chão, você pode colocar almofadas, tá bom? O importante é que você relaxe um pouquinho aqui. Ótimo, muito bom esse descanso em Balasana. Mas agora a gente vai levar os nossos braços lá para frente. Lá para frente, lá para frente. Vamos escorregar o nosso peito lá para o chão. E o quadril lá para cima. A sua intenção aqui é encostar o peito no chão. Óbvio que não é uma tarefa fácil, mas a gente vai tentar. Você pode encostar tanto o seu queixo quanto a sua testa no chão, o que for melhor para você. O importante é que você afunde as suas costas em direção ao chão. Afunda bastante, o máximo que você conseguir. E daqui nos colocamos deitados. Então vamos para quatro apoios, só para poder fazer essa transição um pouquinho mais tranquilo. E vai deitando de lado, né? Colocamos as nossas costas no chão, esticamos as nossas pernas, deixamos as pernas cair lá para o lado, afastamos os braços e vamos entrar em Shavasana agora para valer. Não vai ser aquele distancinho rapidinho. Você vai deitar da forma que te deixa mais confortável e vai fechar os olhos. Vamos relaxar todo o nosso corpo, começando lá por baixo, pelos pés. Vamos permitir que nossos pés se relaxem no chão, cada um dos nossos dedos, tornozelos, subimos pela panturrilha, relaxando ela, cada partezinha da panturrilha vai relaxando. Chegamos no nosso joelho, relaxamos a parte da frente do joelho, a parte de trás do joelho. Vamos liberando o peso dele no chão. E subimos, liberando o peso das coxas no chão.
Parte da frente, parte de trás, libera, 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 até chegar no quadril. Solta o quadril, todo esse peso que o quadril tem, solta. E também relaxa virilhas. E também relaxa a cintura. E vamos subindo pelo abdômen, relaxamos o abdômen, sentimos toda a curva da lombar. Vamos subindo, sentindo cada uma das costelas e soltando tórax, peito, clavículas, escápulas, ombros, tudo no chão. E vamos descendo pelos braços, chegamos nos cotovelos, soltamos essa articulação tão importante, antebraços, até chegar lá nos nossos pulsos. E vamos soltando depois dedo por dedo da mão. Vamos dar uma atenção especial para o relaxamento do dedão. Então, a mão está relaxada, ela não abre completamente e não fecha completamente. Ela fica no meio termo, não é? E relaxamos o pescoço, a parte da frente do pescoço e também a curva da cervical. A nossa coluna não é 100% reta, 90 graus com o chão. Não. Ela possui duas curvas naturais que precisam ser respeitadas. A gente não pode querer forçar a não ter a curva da cervical. Não é saudável. E aí chegamos na cabeça, soltamos todo o peso da cabeça no chão. Tão difícil soltar o peso da cabeça do chão, não é? Mas a gente vai tentar. Vai tentar permitir que essa parte do nosso corpo fique um pouquinho vulnerável aí no chão. E a gente vai deixando a testa lisa, as pálpebras relaxam, elas não precisam estar fechadas com força. Relaxamos o fundo dos olhos, destravamos o maxilar, soltamos os dentes, descansamos a língua e a gente vai entreabrindo de leve os lábios. Sim, a nossa face fica sem nenhuma expressão, como uma máscara neutra. Ela não diz nada. A gente não precisa controlar a nossa respiração. Ela só vai e vem naturalmente. A gente observa o caminho que ela está fazendo. A gente sente o ar entrando mais geladinho. E ele vai se esquentando enquanto ele entra nas nossas narinas. E depois a gente sente o ar saindo quentinho.
Cada vez vamos deixando o nosso corpo mais em pé para o chão, o peso mais em pé para o chão, e só observamos a nossa respiração por um instante. E aos poucos, vamos adotando respirações um pouquinho mais profundas. Vamos movimentando de leve as mãos, os pés, abrindo os olhos. Vamos fazendo todos os movimentos que o nosso corpo pedir. Pode se espreguiçar e bocejar. Faça tudo que o seu corpo te pede, todos os movimentos que o seu corpo pede. E aos poucos vamos nos deitando do lado direito para que a gente possa sentar devagarinho, devagarinho, cada um no seu tempo, não apresse o seu corpo. Às vezes, quando a gente faz relaxamento assim, no final do dia, às vezes a gente dorme. Acontece, é normal. Então, tudo bem. O importante é que agora a gente tenha acordado, porque a gente vai terminar a nossa prática com Nadi Shuddhi Pranayama, tá? Eu mostrei para vocês na aula passada. Eu vou explicar novamente e depois nós vamos fazer 5 ciclos, tá? Nadi Shuddhi é a respiração em que a gente vai alternar as narinas. Então, nós vamos tampar as nossas narinas, né, com a mão direita. Primeiro, tampamos a narina direita, inspiramos pelo lado esquerdo, tampamos a esquerda e expiramos pela direita. Sempre, sempre, sempre vamos inspirar pela narina que expiramos. Então, inspiramos pela direita, soltamos pela esquerda, inspiramos pela esquerda, soltamos pela direita, inspiramos pela direita, soltamos pela esquerda. A gente vai fazer 5 ciclos. O que é um ciclo? O ciclo começa quando a gente inspira pela narina esquerda, fazemos todo o lado direito, e aí depois expiramos pela narina esquerda. E assim completamos o ciclo. Vamos fazer cada um no seu tempo. Qualquer dúvida, vocês podem me parar no meio, que eu vou tirar tudo, tá bom? Então vamos lá. E começamos. Eu vou deixar livre, mas qualquer dúvida, vocês me falam.
Depois que terminar os 5 ciclos, lembrando que um ciclo se termina sempre com a expiração pela narina esquerda e sempre se inicia com a inspiração pela narina esquerda. Você só observa a respiração um pouquinho, sem controlar. Para finalizar, falta apenas um minutinho para o teste. Nós vamos entoar apenas uma vez, bem. Se você quiser entoar junto comigo, podem abrir ou não o áudio de vocês. Fiquem à vontade. Caso prefiram, vocês podem só. Então, unimos as nossas mãos em frente ao peito, inspiramos bem profundamente. O Namastê. Muito obrigada pela aula de hoje. Caso vocês queiram falar alguma coisinha agora, fiquem à vontade. Caso não, também fiquem à vontade. Podem sempre me chamar no grupo, no privado, no comentário no YouTube. Fiquem sempre à vontade, tá bom, gente? É um prazer ter feito essa aula com vocês hoje. Uma boa noite a todos. E é isso, gente. Terminamos o Yama. Aula que vem, vamos começar o Yama. Eu estou bem animada para seguir esse assunto com vocês. Boa noite, gente. Até mais. Vou parar a gravação.